Sangue. Outro, a gente já falou do coração, que é a bomba pulsátil, que trabalha 24 horas por dia para manter vocês vivos. Agora a gente vai falar de outra estrutura importante, que é o sangue. Pois é no sangue que a gente vai ter o transporte do oxigênio e o transporte do gás carbônico. O sangue, a gente pode dividir ele em plasma, que é a parte líquida do sangue, que é formado por água, proteína e as substâncias que tiverem dissolvidas nesse sangue, como por exemplo a glicose, está mostrando aqui, ó, a glicose e proteínas. E a gente tem uma outra parte que é de componentes sólidos, principalmente células, em que a gente vai ter os glóbulos vermelhos, que são as hemácias ou eritrócitos, os glóbulos brancos, e as plaquetas, que são estruturas que não são células, mas participam da coagulação do sangue. Sim, aqui ó, há estudos que usam o plasma sanguíneo de pessoas curadas para tratar coronavírus, Por quê? Porque no plasma das pessoas curadas do coronavírus vão estar os anticorpos que o organismo dela produziu para combater esse coronavírus. Aqui a gente tem uma imagem que mostra melhor. A gente vê ó, o plasma, que é essa parte amarela, são 60% do sangue, e o restante, os outros 40%, são glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. Ó. Uma partezinha pequena de glóbulo branco aqui e uma parte grande de glóbulos vermelhos. Aqui a gente pode ver essas estruturas. A gente vê as hemácias, os glóbulos vermelhos, vê os leucócitos, que são de vários tipos, tem o neutrófilo, basófilo, eosinófilo, monócito, linfócito, e também a gente vê essas estruturazinhas pequenas aqui, que são as plaquetas. As plaquetas, elas são fragmentos celulares que atuam na coagulação. Quando você leva um corte na pele e ele, com o tempo ele não para de sangrar, graças a essas estruturas aqui, é graças às plaquetas que você não sangra até a morte. Glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos são também chamados de hemácias ou eritrócitos. Eles não possuem núcleo, ou seja, são células anucleadas. Então, por isso, elas duram apenas cerca de 120 dias. Elas possuem uma proteína, que eu já falei com vocês em salas, que é chamada hemoglobina. É a proteína que tem cor vermelha e dá cor ao sangue. Além disso, é nessa hemoglobina que a gente vai carregar oxigênio. É na hemoglobina que vai ser carregada a maior parte do oxigênio que você está usando agora, que o seu organismo está usando agora. E, como eu já disse, elas duram cerca de 120 dias. Depois que elas passaram esses 120 dias, como elas não têm núcleo, elas não podem produzir novas proteínas para reparar, e elas vão ficando ineficientes. Aí elas são destruídas ou pelo baço ou pelo fígado. Se vocês observarem, é um corte de uma artéria em que a gente vê o glóbulo vermelho, que é essa célulazinha aqui, ó, e dentro dele a gente tem a molécula de hemoglobina, que é uma proteína formada por essas partezinhas aqui, e nelas a gente tem um sítiozinho ativo, que é chamado grupo M, e nesse grupo M é que o oxigênio vai se ligar. Quando o oxigênio se fixar aqui, a molécula, o sangue, ele vai, vamos dizer assim, ele vai ficar rico em oxigênio, certo? E é dessa forma que o seu organismo carrega o oxigênio dele. Aqui nessa molécula a gente tem a presença de um íon de ferro. E esse íon, ele é muito importante para que essa molécula consiga funcionar. Por isso que quando o indivíduo tem anemia, ele se sente mais cansado. Quando a anemia é por causa de deficiência de ferro, perde, não consegue formar mais essa proteína e ela não consegue carregar quantidade suficiente de oxigênio. Por isso ele se sente mais cansado. Aqui a gente vê a hemoglobina 3D. Essa aqui é uma hemoglobina normal. E essa aqui é o de uma pessoa que tem uma doença chamada de anemia falciforme, ou forma de foice, como vocês estão vendo aqui. Essa carrega bem mais oxigênio e essa aqui provoca a anemia, carrega bem menos por conta da sua deformidade. Como eu já expliquei para vocês, nossas células, elas dependem da forma delas para conseguir executar bem suas funções. Um grande exemplo é esse da hemoglobina, que quanto mais espaço aqui, mais ela vai conseguir carregar a hemoglobina e, consequentemente, mais ela vai conseguir carregar oxigênio. Já como essa aqui, ó, que tem anemia falciforme, ela está menos concentrada, ela tem menos área, ela vai carregar menos hemoglobina e também vai carregar menos oxigênio. Os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos, ou eles são chamados de glóbulos brancos, mas o nome real são leucócitos. Eles são células nucleadas que possuem núcleo
e a função principal deles é defesa contra vírus, bactérias e materiais tóxicos dentro do nosso organismo. São essas células que vão nos defender, eles são como se fosse a polícia do nosso organismo. Há vários tipos dessas células, como eu mostrei anteriormente. Algumas fagocitam e outras produzem anticorpos. Anticorpos são as proteínas de defesa do nosso organismo para neutralizar, por exemplo, o coronavírus. A partir de uma vacina, a gente tem a produção de anticorpos e esses anticorpos é quem vão neutralizar esse vírus. No caso das células que fagocitam, elas engolem, vamos usar esse termo, elas engolem um determinado agente patógeno, como por exemplo o vírus, inviabilizam que ele cause doença. Aqui a gente tem em vermelho e côncavo, que as células hemácias são côncavas, a gente tem as hemácias, o eritrócito, certo? E aqui a gente tem um leucócito, que é um glóbulo branco, que uma pequena parte do nosso sangue é composta por glóbulos brancos e uma grande parte é composta por hemácias. Aqui estão os exemplos de leucócitos, os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos. Aqui a gente tem as plaquetas. As plaquetas, elas são fragmentos celulares, ou seja, elas não são realmente células, são partes de citoplasma de uma célula. Elas duram pouco tempo, cerca de 5 a 9 dias. E a sua função, como eu já falei várias vezes, é ligada à coagulação sanguínea. Ou seja, toda vez que você sofrer um corte e esse corte parar de sangrar, agradeça as suas plaquetas, que são elas um dos principais responsáveis, através de uma grande cadeia enzimática, de fazer esse corte parar de sangrar e garantir que você não morra por essa hemorragia. Aqui a gente tem outra imagem, as hemácias, e aqui as plaquetas. A gente está vendo aqui uma abertura, isso é como se fosse um corte, e as plaquetas elas estão se ativando e estão vindo para aqui para começar a fechar esse corte e cessar a hemorragia. Aqui a gente tem uma imagem mostrando melhor, que a gente tem aqui, ó, as plaquetas ativadas. Elas fizeram tipo uma corrente e taparam aqui o corte. E aqui a gente tem as hemácias passando. Algumas elas ficam presas nessa para ajudar a fechar esse corte. A gente tem também aqui uma parte muito importante que vocês precisam entender, são os vasos que conduzem o nosso sangue, os vasos sanguíneos. A gente tem artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. Todos eles são baseados no tamanho. Capilares são veias ou artérias muito fininhos, que é onde ocorre a hematose, a troca de gases. Ou seja, são aqui nesses capilares que a gente deixa oxigênio e leva o gás carbono, ou que a gente deixa o gás carbono que leva oxigênio, dependendo se está no tecido ou no pulmão do indivíduo. Passando para cá, para esse lado, a gente tem as vênulas. As vênulas, pessoal, elas são mais grossas do que os capilares e mais fininhas do que as veias. Ó. É como se elas fossem ramificações das veias. E as veias são essa estrutura mais grossa aqui, ó. Dá para ver bem. Vindo para o outro lado, a gente tem os capilares, que são artérias bem finas. A gente tem as arteríolas, que são artérias mais finas do que as artérias principais, e a gente tem as artérias, que podem ser bem grossas, de calibre bem grosso, como por exemplo a aorta, que é a maior artéria do nosso corpo, mas tem um maior diâmetro. Artérias saem do coração com bem mais pressão do que as veias. O que quer dizer isso? Se elas saem do coração, são elas quem seguram a pressão dos ventrículos, quando eles se é ali onde vai precisar de uma parede mais robusta, uma parede mais grossa e mais forte, que possa segurar essa pressão. Está dizendo aqui, ó, paredes com camada de células musculares fortes e elásticas. Ou seja, é a partir dessa parede elástica que elas conseguem receber essa pressão. A gente vê desse lado uma artéria e desse lado uma veia. E a gente tem, ó, túnica adventícia, túnica média, tecido conjuntivo e túnica íntima. Na veia, se você observar, essa parte aqui, que é como se fosse tecido muscular, ela é bem menor. Por quê? Porque é na artéria que a gente vai ter mais pressão. Logo, é na artéria que a gente precisa de mais tecido muscular. Ao passo que vocês veem essa estruturinha também aqui, que são as válvulas. Como no coração, essas válvulas elas estão aí para impedir que o sangue volte. Porque, olha, na artéria a gente tem uma pressão grande que é de saída do coração. Mas nas veias, por exemplo, nas veias das pernas das pessoas, esse sangue ele vai ter que fazer o caminho inverso. Ele vai ter que voltar do seu pé até o seu coração. E para isso que ocorra de maneira adequada, a gente tem essas válvulas, que são estruturas que impedem que esse sangue volte.
as veias chegam ao coração, ou seja, elas trazem o sangue dos tecidos para o coração, e tem válvulas no interior, que é para impedir o refluxo. A gente tem a artéria e desse lado a veia. E aqui a gente vê a válvulazinha. Aqui a gente vê dois exemplos. Nesse, uma veia normal, onde o sangue vem, passa e não retorna. E nessa veia, uma veia varicosa, que causa uma varize. Que o sangue vem, mas as válvulas elas não estão completamente fechadinhas. O que é que acontece? O sangue volta e causa um acúmulo nessa área. O que vai nos fazer amostrar as benditas varizes. O sangue vai normal, na veia normal. Só que aqui o sangue vem, mas ele volta um pouco dele e vai se acumulando. Essa parte aqui é o que causa a varize, que causa essas que as pessoas têm na perna. Logo, quando você vê a varize na perna de alguém, você sabe que é porque as válvulas das veias da perna dela não estão funcionando adequadamente. Tá vendo como é bom aprender ciência? Capilares muito finos, ou seja, como eu já falei para vocês, a gente tem a divisão das artérias ou dos vasos sanguíneos por tamanho do diâmetro, geralmente deles. Os capilares, eles são a partezinha mais fina que existe e eles só possuem uma única camada de célula, que também é importante. Por quê? Porque é lá onde a gente consegue passar com mais facilidade. Se tivesse várias camadas de célula, a gente não ia conseguir passar, por exemplo, oxigênio, gás carbônico de maneira mais fácil. Por isso que esses vasos precisam ser bem mais finos. Levam as substâncias às células, ou seja, são os capilares que vão estar mais próximos do contato com a célula, e eles recolhem o resíduo. Porque quando ocorrem as trocas lá por difusão, as concentrações obrigam esses capilares a deixar o que eles traziam em grande quantidade e levar o que eles não tinham. No caso, eles vão deixar oxigênio e vão levar gás carbônico. Aqui, mais uma vez, um alvéolo pulmonar, e a gente vê, tem o ar dentro do alvéolo, CO2 é oxigênio. CO2 ele está saindo dessa hemácia aqui, ou do sangue onde essa hemácia vinha, e está entrando o oxigênio por diferença de quantidade, que é a difusão. Aqui a gente tem um capilar, que é o vaso mais fininho que a gente tem, e tem as paredes dos alvéolos. Circulação sistêmica. Bom, pessoal, isso vocês têm que saber. A gente divide a circulação do organismo em duas, certo? É a circulação sistêmica, que vai do coração, sistemas do corpo e volta para o coração. E a gente tem a circulação pulmonar, que é aquela que vai do coração, pulmão e depois coração de novo. Elas estão interligadas, mas a gente faz essa divisão para que você consiga entender o caminho do sangue de uma forma mais didática. Porque se vocês observarem lá naquelas animações que eu mostrei, a gente tem um sangue que sai do coração rico em oxigênio, vai para os sistemas do corpo, abastece eles de oxigênio e traz de lá o gás carbônico e volta para o coração. Do coração, que é aqui já, ele vai enviar esse sangue para os pulmões. Por quê? Porque ele está rico em gás carbônico, que a gente tem que eliminar esse gás carbônico e trazer oxigênio. Aí a gente enche esse sangue de oxigênio, ou aumenta a concentração de oxigênio no sangue e manda ele de volta para o coração. Do coração, ele vai enviar para os sistemas do corpo e continua o ciclo. Entretanto, a gente dividiu aqui em duas para que vocês entendam melhor. Se vocês observarem, circulação pulmonar, essa aqui, coração, pulmão, coração de novo, e a circulação sistêmica, que é a circulação que faz coração, tecidos, coração de novo, essa grande. Aqui vocês podem ver melhor as bolinhas passeando, e elas representam as hemácias ou o sangue e sua participação na circulação pulmonar, pulmão, coração de novo, e depois na circulação sistêmica. Sistemas, abasteceu, aí retorna para o coração e depois começa a pulmonar de novo. Por último, eu trouxe também para vocês algumas doenças do sistema cardiovascular. Primeiro, a gente tem os fatores de riscos, que são alto nível de colesterol no sangue. Por isso que seu médico briga com você, ou a pessoa que lê o seu exame, quando diz que seu nível de colesterol está alto, porque isso é um risco cardiovascular. Pressão arterial elevada. Quem tem pressão alta sabe que está correndo perigo, se essa pressão estiver muito alta, de ter qualquer problema no coração
ou nas artérias, veias. A obesidade, pessoas que têm índices de gordura corpórea muito alta e que são consideradas realmente obesas, elas têm problemas cardíacos. Vida sedentária, aquele indivíduo que não pratica nenhum tipo de atividade física, ele corre também o perigo de sofrer com uma doença do sistema cardiovascular. Aquele indivíduo que fuma, o fumo ele está entre uma das piores práticas para todas as doenças. Qualquer doença que você vê, se você fuma, você está pior do que quem não fuma. Diabetes, aqui, ó. Diabetes também causa uma predisposição cardiovascular. A predisposição genética, quem já tem muitos casos na família. E a idade do paciente. Quem é mais jovem geralmente tem um menor índice de doenças do sistema cardiovascular, ao passo que vai aumentando com a idade. Pessoas de 60, 70 anos têm mais chance de ter problemas cardiovasculares do que indivíduos de 20 anos. Primeiro, infarto do miocárdio. É o ataque cardíaco provocado por uma obstrução das artérias coronárias, impedindo as células musculares do coração de receberem oxigênio, portanto, levando-o à morte. Foi o que eu expliquei para vocês lá atrás no coração. As coronárias são as arteríolas que irrigam o coração. Quando a gente tem um entupimento dessa artériazinha, o coração fica sem receber oxigênio. E aí o tecido começa a morrer. Isso é um infarto. Arteriosclerose é um endurecimento das paredes das artérias pela deposição de colesterol e cálcio. Com o tempo, vai ocorrendo uma deposição de gordura nas artérias dos indivíduos e essa causa um endurecimento, um enrijecimento dessa veia. Isso a gente chama de arteriosclerose. E a hipertensão, que é o aumento da pressão do sangue faz sobre a parede das artérias, podendo provocar sua ruptura, que a gente chama de derrame. Um derrame cerebral, foi uma artéria que se rompeu no cérebro. Um derrame pulmonar, um derrame de pleura, por exemplo, foi um derrame que ocorreu no pulmão. Anemia é a diminuição de glóbulos vermelhos por alimentação desequilibrada, uma das formas de anemia, que a gente viu também que existe a anemia falciforme, que é a que causa a deformidade das hemácias. Por último, como prevenir as alterações cardiovasculares? Prática regular de exercício físico, se você não faz, é bom começar a fazer, pois os exercícios físicos estão entre uns dos mais importantes hábitos para uma vida saudável. Não consumir gordura, fritura em excesso, tudo em excesso é prejudicial. Evitar uso excessivo de sal, pois aumenta a pressão e retém líquido. Pessoal que gosta de sal, diminua. Aí não é à toa que o médico ele chama o sal e o açúcar de perigo branco. É porque, apesar de a gente achar bom a comida ficar saborosa com eles dois, eles predispõem as populações a grande parte de doenças. Manter o peso corporal dentro do limite regular. Ou seja, você manter o seu peso dentro de uma quantidade que seja adequada para o seu tipo físico. E aqui, pessoal, vocês podem observar que as coronárias elas vão começar a se entupir. E o médico ele vem e faz essa cirurgia. Isso é uma forma de tratamento para esses entupimentos. E aqui uma animaçãozinha que mostra o Homer Simpson tendo um infarto ou um ataque cardíaco. Aqui é uma angioplastia, um tratamento para quando ocorre deposição de gordura. O médico vem, ele insere um catéter e essa estruturazinha que ele coloca, ela vem até o canto onde está a gordura e abre uma telinha que libera essa artéria. E o sangue vai conseguir passar aqui de maneira melhor. Por último, os avisos de sempre, né? Faça a atividade. Geralmente a gente envia essa aula juntamente com a atividade e essa atividade é importante tanto para eu ver o que vocês aprenderam, como também para vocês fixarem o conteúdo. O outro aviso, todas as mídias sociais, todas as redes de televisão estão dizendo fique em casa. Isso aqui não é brincadeira não. Tem muita gente com coronavírus e muita gente morrendo. Então fique em casa se você puder. Faça o que você puder o máximo para cumprir essas regras. E no mais, uma boa semana e até logo.